Como pagar menos impostos de maneira legal? Eu tenho certeza que esse vídeo vai dar o que falar. Fica comigo até o final se você também tem esse tipo de dúvida. E eu já vou começar dizendo que eu não vou trazer aqui nada ilegal. Eu não vou falar sobre sonegação e nem sobre elisão abusiva. Pra quem não sabe, sonegar imposto é você deixar de pagar o que deveria. É não emitir nota fiscal, é omitir alguma informação na sua declaração de imposto de renda. E elisão abusiva é a mesma coisa de que você escrever no papel uma coisa, mas na prática ser outra. É basicamente isso. Ou seja, no fim das contas é sonegar também. Mas quando você busca por conhecimento, que é o ponto-chave desse vídeo, você consegue sim usar o seu dinheiro da forma mais inteligente possível para poder não pagar R$1 a mais de imposto que você não precisa. E no final das contas, por que as grandes empresas e pessoas ricas, milionárias, aparentam pagar menos impostos? E na verdade elas pagam menos impostos sim, e não só aparenta. Porque elas têm estratégias por trás, planejamento tributário. Elas usam o seu dinheiro para contratar pessoas específicas, especialistas no assunto, para economizar de um outro lado. A primeira coisa então, vamos falar de pessoa física. Você, cidadão comum, que é CLT, como que você pode pagar menos impostos? Começando pelas despesas dedutíveis. Por exemplo, se você foi no médico durante o ano, se você foi no dentista, se você gasta com educação e para isso existe um limite. Um exemplo prático para você entender. Se a sua renda durante o ano for de R$100 mil, ao invés de você pagar imposto sobre esses R$100 mil, vamos supor então que você gastou 15 mil com médico. Agora você vai pagar imposto sobre R$85 mil, porque se você gastou 15 mil com despesas médicas, então esse imposto pode incidir sobre apenas os 85. E aí você, ao invés de pagar mais impostos, você vai pagar menos, porque a base de cálculo agora é menor. Por isso você precisa dos comprovantes. É claro que tem que estar tudo de forma certinha de acordo com a Receita Federal, tem que mostrar que você teve esse gasto de fato. A segunda forma de uma pessoa física pagar menos impostos é o regime de previdência. Se você faz declaração anual completa do imposto de renda, você pode escolher o regime de previdência PGBL, que permite deduzir até 12% da renda tributável. Por exemplo, se você ganha 120 mil no ano, você vai investir 12% disso, R$12 mil então. 12% ali é o máximo que você pode deduzir. 12 mil foi para o seu PGBL, que é um tipo de investimento para você. Isso é possível se você faz a declaração completa do imposto de renda e se você paga para o INSS, a contribuição do INSS. Então, essa é a segunda forma. Agora, a terceira forma de uma pessoa normal pagar menos impostos é também investindo durante longos anos, porque quanto mais tempo você investe, menos impostos você paga, de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda. Então, já que você tem que investir, você também vai escolher uma forma inteligente de investir, que é deixando esse dinheiro investido por mais tempo e também escolhendo ativos isentos, que você não precisa pagar imposto no momento do resgate ou até mesmo na hora de você receber dividendos. Então, quando você investe, existe o prazo que está a seu favor. Se você usar o tempo a seu favor, você paga menos impostos. Então, quem deixa o dinheiro investido por menos tempo, paga mais, porque a tabela do imposto de renda é regressiva. Quanto maior o tempo, menos imposto. E quanto menos tempo você deixa o seu dinheiro, mais imposto. E também existem bons ativos que são isentos de imposto de renda, como por exemplo LCIs, LCAs, até mesmo os proventos de fundos imobiliários que você não paga e os dividendos de ações que são isentos de imposto de renda, já cai na sua conta de forma líquida, você não paga, você é pessoa física, né? Claro que a empresa por trás, ela paga imposto também quando ela vai fazer essa distribuição de dividendos para o acionista, mas quando o dinheiro chega na sua conta, você pessoa física, você não paga. Essa é uma forma de você receber renda sem precisar ficar pagando imposto. Então, se você, por exemplo, vai escolher entre um CDB, que rende 100% do CDI, e uma LCI, que é isenta, claro que vai depender muito do seu perfil, mas se o seu foco é estratégia tributária, pagar menos impostos, LCAs e LCIs são um tipo de investimento que te permite, reduzir esses impostos, porque no momento do resgate você não vai pagar impostos como você pagaria no CDB, de 15% de imposto sobre o lucro, sobre o rendimento. Isso funciona muito bem nos investimentos quando você vai investir. Então, um bom investidor, ele vai estar atento a essa questão tributária, vai escolher um ativo de forma inteligente, que não vai fazer ele pagar mais imposto do que o devido, e também vai estar atento aos prazos, para ele não
pagar imposto desnecessário. Então, resumindo aqui para a pessoa física, você basicamente vai ter que investir em algum momento da sua vida e quando você investir, você vai estar atento aos investimentos que estão a seu favor nessa questão tributária. Então, as ações, que são investimentos de longo prazo, os fundos imobiliários, todos esses, eles têm estratégias por trás, que é a isenção do imposto de renda. Por enquanto, tá? A gente tem que levar isso em consideração também. Até o momento, não é cobrado imposto sobre os proventos de fundos imobiliários, sobre os dividendos, mas, né, a gente sabe que as coisas boas duram pouco. E você precisa estar atento aos comprovantes, não se esqueça de guardar para usar com as despesas dedutíveis. Passando agora para a segunda parte desse vídeo, vamos falar sobre as empresas. Como você acha que as empresas grandes pagam menos impostos? E basicamente porque elas têm planejamento tributário. Começando então pela escolha do regime tributário. Existe o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Muitas vezes uma empresa que se encaixa no lucro real, ela não vai se encaixar no lucro presumido. E aí o dono precisa enxergar se ele de fato está no regime tributário ideal para ele. Por exemplo, se uma empresa ela está dentro do lucro presumido, o que isso significa, né? O governo ele vai presumir ali um lucro para aquela empresa, pode ser que ela lucrou mais e lucrou menos. Então, se ela tiver lucrado mais do que o governo presumiu, do que o governo achou, então essa empresa vai estar pagando menos imposto, de certa forma, porque o governo, ao invés de incidir o imposto sobre o lucro que a empresa de fato teve, ele incidiu sobre um lucro menor. Então, nesse caso, se a empresa lucra mais do que o governo presume, é um regime tributário ideal para essa empresa. Ela vai pagar menos impostos, de certa forma, e dentro da lei, porque está ali dentro do lucro presumido. Mas se essa empresa estiver no lucro presumido, o governo presumiu um lucro maior do que ela teve, aí ela vai pagar mais impostos do que ela deveria, porque ela lucrou menos e o governo achou que ela lucrou mais, presumiu um lucro maior. Entendeu? Tudo isso, então, é um tipo de conhecimento que você precisa ter na hora que você vai escolher um regime tributário para o seu negócio, na hora que você vai contratar um contador, para entender ali as formas mais inteligentes de você pagar menos dentro da lei. Outra coisa, não adianta você abrir vários CNPJs só para pagar menos impostos. Isso daqui não funciona, em algum momento vai dar errado. A Receita ela vai ver a atividade econômica real, ela vai ver se aquele CNPJ de fato faz parte daquele tipo de atividade, está exercendo atividade, está movimentando a economia, está tendo lucro, tendo funcionário, algum tipo de despesa. Mas se de fato aquilo for verdade, você precisa abrir vários CNPJs justamente porque cada empresa, cada CNPJ faz parte de um tipo de regime tributário diferente, aí sim faz mais sentido e você vai diminuir os impostos. Porque ao invés de você ter 3 empresas dentro do Simples Nacional, por exemplo, você pode ter 3 empresas, cada uma tem um tamanho diferente, por isso cada uma pode fazer parte de um regime tributário diferente. Então, se uma empresa maior, grandona, estiver lucrando mais, estiver tendo mais lucro, talvez o lucro real seja o mais vantajoso. A segunda empresa, talvez ela não lucre tanto quanto o governo acha que lucra, então o lucro presumido pode fazer mais sentido, e assim por diante. Então, vários CNPJs pode fazer sentido sim, da mesma forma que abrir vários CNPJs só por abrir, sem ter uma atividade real econômica por trás, aí não faz sentido. Isso é errado, a Receita vai identificar e vai cobrar multa depois em cima disso. Você vai acabar pagando mais, e não é isso que a gente quer. A outra forma que é bastante conhecida é por meio da hold, que é uma empresa cuidando de outra empresa. E é uma forma bastante conhecida porque muita gente acha que é só essa solução, ou que às vezes é a única solução. Não adianta você abrir uma hold patrimonial sem ter patrimônio, o próprio nome já fala. No final das contas, uma hold faz sentido para quem já tem várias empresas, está com dificuldade de organizar e também está pensando em proteção patrimonial, já tem que ter o patrimônio aqui no caso para proteger. Como é que você vai proteger algo que nem existe, não é mesmo? E também está pensando em sucessão. Como que funciona então no caso de aluguel? Quem tem algum imóvel de aluguel, por exemplo, se a pessoa tem um prédio e esse prédio custa 8 milhões. Ao invés disso estar no CPF dessa pessoa, ela abre uma holding e aí ela vai receber esse imóvel dentro dessa holding, que é uma empresa. E aí essa segunda empresa, que é o prédio, a empresa B, vai deduzir esse aluguel como uma despesa operacional quando isso faz parte do regime tributário, quando isso pode ser deduzido de fato e está dentro da lei. Então, por isso a escolha do regime tributário
correto, né? Você tem que estar atento a isso, como eu disse. Essa, então, é uma das formas de você pagar menos impostos de forma inteligente. Não adianta você querer abrir 10 CNPJs, sonegar, escrever no papel e na prática ser outra coisa. E só a última dica, né? Não custa nada dizer, mas outubro tá aí. Então, se você quer pagar menos imposto, galera, você já sabe o que você tem que fazer, né? Eu vou ficando por aqui então. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!